Olá, começa agora mais uma aula de língua portuguesa do Educa TV Lavras. Eu sou o professor Vinícius, da Escola José Serafim. A aula de hoje é sobre classe de palavras adjetivos. Tendo como texto base A Causa da Chuva, de Milor Fernandes, uma fábula que foi lida na aula passada. Essa aula vai para o 7º ano. Então vamos começar. Retirei dessa fábula alguns trechos para dar os exemplos que precisamos para essa aula. Não chovia há muitos e muitos meses, de modo que os animais ficaram inquietos. Nesse exemplo que eu retirei, temos as palavras destacadas, animais e inquietos. Vamos relembrar um pouco que animais são substantivos, porque é uma palavra que nomeia um ser, na verdade aqui um conjunto de seres. Inquietos, no caso, vai ser característica de como esses animais estão nesse momento em que havia muito tempo sem chuva. Então os animais estavam irritados, inquietos. Qualquer palavra que eu disser que vai caracterizar os animais é um substantivo. Essa primeira parte da frase, não chovia há muitos e muitos meses, podemos dizer ela de uma outra forma. Longos meses sem chuva, carrega o mesmo significado. Coloquei dessa outra forma por quê? Para mostrar que nem sempre o adjetivo vem após o substantivo. Nesse caso, longos meses, longos caracteriza o substantivo meses. Longos adjetivo caracteriza meses. Então, vamos relembrar um pouco que os substantivos nomeiam as coisas, enquanto os adjetivos caracterizam as coisas, caracterizam os substantivos. Então, o adjetivo está ligado a uma ideia de característica de algo. Vamos ver agora os tipos de adjetivos. Temos os adjetivos simples e compostos, primitivos e derivados, e temos também os adjetivos pátrios. Vamos com calma ver cada um deles. Os adjetivos simples, eles apresentam sempre apenas um radical. A fábula de Milor Fernandes é interessante. Interessante é uma palavra que está caracterizando o substantivo fábula. O radical dessa palavra, interesse, apenas até o segundo S. Essa palavra, ela dá origem a outras palavras a partir desse radical, mas ela não é originada de nenhuma outra palavra. Do contrário, o adjetivo composto, ele possui 2 ou mais radicais dentro da mesma palavra. Eu poderia dizer que a fábula de Milor Fernandes é super interessante. Temos um primeiro radical, que a gente pode chamar ele de prefixo, super, e um segundo radical interessante. Super vem me lembrar também de supermercado, super legal, e por aí vai. Todos esses adjetivos. E temos também os adjetivos primitivos. São palavras que formam outros adjetivos e não é formado por nenhum outro. Quieto pode formar a palavra quieta, quietos, inquieta e por aí vai. Temos o radical ali quiete, até a letra T, e podemos colocar um prefixo in, podemos colocar no plural feminino quietas, inquietas e por aí vai. Então, o primitivo é aquele que vai gerar outra palavra e não é produzido por nenhuma outra palavra. Temos também os adjetivos derivados. Eles são, ao contrário dos adjetivos primitivos, eles são formados a partir de adjetivos primitivos, ou a partir de verbos, ou a partir de substantivos. Já coloquei para vocês a palavra quieto, e aqui a gente forma então um adjetivo derivado animais inquietos, a partir do adjetivo quieto. Os adjetivos derivados também podem ser formados a partir de verbos. Vamos observar essa frase. A causa da chuva não era visível aos animais, ou não era perceptível aos animais. A palavra visível, ela parte da palavra ver. O exemplo que eu falei agora, perceptível, parte da palavra perceber. Então é um adjetivo formado a partir de um verbo. E os adjetivos derivados também podem ser a partir de outros substantivos. Um animal com pavor. Pavor é um nome de algo, é o nome de um sentimento.
Quem tem pavor está apavorado. Então, os animais apavorados. Dentro do adjetivo apavorado, temos o substantivo pavor. Temos também os adjetivos pátrios, que indicam o local de origem ou nacionalidade. Milor Fernandes é brasileiro. Esse é o meu exemplo para vocês. Milor Fernandes vai ser o nome de uma pessoa. Então, substantivo brasileiro, caracterizando a nacionalidade desse escritor. Então, adjetivo pátrio brasileiro. Podemos falar qualquer outra coisa. Uma caneta chinesa, um objeto chinês, um objeto norte-americano. Então, qualquer nacionalidade vai ser um adjetivo pátrio. Vamos ver agora a variação dos adjetivos. Variação em relação ao gênero, feminino e masculino. Variação em relação ao número, singular ou plural. E variação em relação ao grau. Então vamos ver com calma cada um deles. O gênero dos adjetivos, feminino ou masculino, nem sempre cabe para toda palavra. A gente tem, por exemplo, a palavra feliz. É um adjetivo uniforme, que tanto faz se eu falo de um substantivo masculino ou um substantivo feminino, a palavra não muda. Quando veio a chuva, o sapo ficou feliz. Ou a lebre ficou feliz. Não existe feliza, certo? Então, a palavra feliz não tem variação de acordo com feminino ou masculino. Mas a palavra nervoso, existe a palavra nervosa para o feminino. Antes da chuva, o sapo estava nervoso. A lebre estava nervosa. A palavra nervoso, então, ela tem o seu feminino nervosa, e aí é um adjetivo biforme, porque tem duas formas. Vamos ver agora, então, o número dos adjetivos que tem relação com o singular e o plural do substantivo. O adjetivo acompanha o substantivo, então, se o substantivo está no singular, o adjetivo tem que estar no singular. Se o substantivo está no plural, o adjetivo tem que estar no plural. Peguei dois exemplos. Após a chuva, a lebre ficou feliz. Ou as lebres ficaram felizes. Se feliz não tem o feminino, mas ele vai ter sim o seu plural. Joia? Então tem que sempre linkar o adjetivo com o substantivo para saber como que eu vou escrever aquele adjetivo que eu quero para o substantivo que eu tenho. Passando para o seguinte, os adjetivos comparativos no seu grau de igualdade. O que é isso? É quando eu comparo de forma igual duas coisas. Então eu tenho, as fábulas atuais são tão boas quanto as fábulas antigas. Percebam o seguinte, que eu estou comparando as fábulas atuais com as antigas. No meio eu tenho 3 palavras que funcionam como apenas um adjetivo, comparando essas duas de forma iguais. Elas são tão boas quanto as antigas. Eu tenho o adjetivo principal, boas. Antes, tão, depois, quanto. Tão boas quanto. Tudo isso fazendo a minha comparação de igualdade entre duas coisas. Vamos passar agora para os adjetivos comparativos nos seus graus de superioridade. Eu não sou nenhum fabulista, eu não escrevo fábulas. Então, logicamente, que eu sou um péssimo fabulista. Milor Fernandes, portanto, é melhor fabulista que o professor Vinícius. Isso é uma coisa óbvia. Eu tenho ali, então, o meu adjetivo fabulista, que é o meu adjetivo principal, e o Milor é melhor fabulista que o professor Vinícius. Melhor fabulista que são 3 palavras para formar um sentido de adjetivo que vai comparar de forma superior o Milor Fernandes em relação a mim. Então, se a gente tem o grau de superioridade, temos também o de inferioridade para comparar um adjetivo que vai comparar de forma inferior um substantivo com outro. Temos os substantivos, então, animais e cientistas. Os animais possuem opiniões menos completas que os cientistas. O meu adjetivo principal é completas, mas temos 3 palavras
menos completas que vai dar um sentido de que as opiniões dos animais são inferiores às opiniões dos cientistas. Temos também os adjetivos superlativos. O grau dos superlativos absolutos, ele vai extremar, deixa extremo a situação, a característica de um substantivo. Então, uma coisa é dizer que os animais estão preocupados com a falta de chuva. Estão preocupados, mas é diferente você dizer que os animais estão extremamente preocupados com a falta de chuva. Duas palavras para formar um sentido que não é exatamente preocupados. Podemos dizer também preocupadíssimos com a falta de chuva. Então, são duas formas de dizer a mesma coisa, mas que é muito mais preocupado do que o normal, certo? Extremamente preocupados ou preocupadíssimos. E temos também os graus dos superlativos relativos, que são relativos a um grupo. Milor Fernandes é o melhor fabulista do Brasil. Ele é superior a todos os fabulistas do Brasil. Talvez essa pode ser a minha opinião, e iria ver outros melhores também. E um grau de inferioridade. Como eu nunca escrevi nenhuma fábula, então o professor é o pior fabulista do Brasil. Coitado de mim, né? Bom, locuções adjetivas. Vimos várias locuções adjetivas e eu só não falei nisso porque deixei para o final. São duas ou mais palavras com valor de adjetivo. Então nós temos fabulistas do Brasil, animais da selva e água da mina. Essas palavras em vermelho, fabulista do Brasil, da selva, da mina, funcionam essas duas palavras como um único adjetivo. Fabulista brasileiro ou brasileira, animal selvagem ou água mineral. Percebam então que essas palavras funcionam como valor de um adjetivo. Bom, essa foi a aula nossa de português, de língua portuguesa. Eu espero que todos tenham gostado. E então nos vemos na próxima aula, pessoal.